Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se executado. João Miguel Tavares confessa-se à beira da Terceira Guerra Mundial, como Mário Soares, e Pedro Mexia declara-se pop smart. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, cá estamos, sejam bem-vindos, com ou sem a luz ao fundo do túnel que o Primeiro-Ministro deseja que possamos ver ainda este ano e com mais um treinador no Sporting, devemos de falar disso daqui a pouco, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer desta vez ser Ministro dos Duodécimos para governar em suaves prestações mensais, Ricardo? Sim, era isso que o Governo pretendia, era governar em suaves prestações, portanto era diluir um dos subsídios em duodécimos, portanto dividi-lo em fatiazinhas de 12 e ir dando, que é para as pessoas não ficarem logo com aquela sensação de que é a sensação verdadeira, que era que têm muito menos rendimento do que tinham e só a teriam depois na altura de receber o subsídio, quando fossem surpreendidos. Mas parece que reina uma certa confusão quanto ao que as pessoas vão receber no final do mês. Sim, contrariamente ao que é habitual, esta medida por acaso não está a ser bem executada. O que acontece é que ainda ninguém sabe como é que se vão pagar os duodécimos e, portanto, tudo indica, aparentemente, que o processo está tão atrasado porque ainda não foi lançada a portaria ou o decreto ou coisa jurídico ou legal que vai regular estes pagamentos e, portanto, a sensação que dá é que os duodécimos vão ser pagos eles próprios em duodécimos. Cada duodécimo vai ser como se faz com, como é que se chama aquilo? Com a homeopatia. Portanto, vai ser só uma pinguinha assim. Vai ser gotinha a gotinha. Isto dá para 12 anos. A pagar duodécimos aí em duodécimos. Não é? Acho eu. É fazer a conta. Mas não. Ainda há mais. Porque o que eu propunha era que a gente retaliasse da seguinte maneira. Votar também em duodécimos. Votar, portanto, distribuir a soberania pelo Governo também em duodécimos, mês a mês, e ir avaliando... Como é que isso se fazia? Não sei bem, mas lá está. Porque quando a medida ainda não está pronta a ser implementada. Isto demonstra que quando a gente se lembra de uma medida como a dos duodécimos, não precisa logo de saber como é que ela se executa. E eu estou a seguir esse exemplo. Portanto, votar em duodécimos, distribuir a soberania às pinguinhas e ir avaliando mês a mês o desempenho do Governo. Que é para se evitar esta situação em que os trabalhadores estão neste momento, que é chegar ao fim do mês e há pessoas que estão a dizer é o que quiserem dar, como se costuma dizer no método quiserem dar. O Governo tinha muita urgência em que o orçamento entrasse em vigor, porque ia ser uma confusão se não houvesse orçamento no início do ano. Mas o orçamento das pessoas, dos trabalhadores, parece que não vai estar pronto no final do mês. Exato. Não há aqui uma contradição? Eu acho que há uma contradição e das grandes, não é? Não faz. Mas isto também é um retrato da eficiência da nossa máquina burocrática e da nossa administração. Quer dizer, está-se a fazer tudo isto, quer dizer, as pessoas vão ser espremidas como nunca foram. Houve uma ideia que me parece uma ideia boa e razoável, ou seja, de fazer com que esse impacto seja diminuído mês a mês, mas se depois de passar da teoria para a prática, era como aquela medida que o Ricardo estava a defender. Custa, não é? Custa. E é aí sempre que Portugal falha. Toda a gente está sempre cheia de grandes teorias e de belíssimas ideias. Governo, neste caso? É o Governo e a administração. Quer dizer, é a administração pública, é o Estado também que falha, porque este tipo de ineficiências certamente que não é o Vítor Gaspar ou o Carlos Moedas não querem que isto esteja preparado. É que as coisas e depois demoram muito, embatem muita burocracia e a produtividade é um caso evidente de falta de produtividade nacional, mais uma vez aplicado aos nossos bolsos. Mas por acaso é estranho que, quer dizer, é compreensível, não é? Porque um governo que tem maioria absoluta, um presidente que é conivente com tudo o que eles fazem, que depois é óbvio que tem muitos obstáculos quando quer executar como deve ser as medidas. Não, porque forças do bloqueio. Sabes que depois é preciso escrever as coisas, e depois há o lado não são eles que tomam as decisões, e depois há aquele exército de pessoazinhas que vão executar as coisas. Não, eles tomam decisões. A culpa disto não é de decisões. Espera lá. A culpa disto é de pessoazinhas. Não, a culpa disto acima de tudo, a culpa disto é sempre do chefe. É um problema de Lilliput nas finanças públicas. A última análise, a culpa é sempre do chefe, que é ele que tem responsabilidade. Agora, mudar tudo aquilo é uma coisa que dá muito trabalho. O que é que lhe parece? Mas há certas pessoas que não querem que mude.
Por exemplo, há uma aqui no painel deste programa, que eu não vou citar o nome, que acha que a culpa é sempre só dos lá de cima. O que é que lhe parece este imbróglio, Pedro Mexia? Não seja um imbróglio, acho que é um caso raro de coerência, porque é uma espécie como nos seguros de casa e recheio, não é? E aqui joga, porque de facto não se sabe o que fazer, a situação não está clara quanto ao recheio, que são as pessoas, mas também não está clara quanto à casa, que é o Estado e que é o orçamento. Portanto, os duodécimos, se nós, o orçamento de Estado, vamos provavelmente ter que viver duodécimos se, como se quer ou teme, escolham a opção, o Tribunal Constitucional arriscar que não interessa, chumbar o orçamento ou chumbar, enfim, a linhas importantes do orçamento de Estado, que é a casa, o recheio, que são as pessoas, estão a ter um tratamento semelhante, que é um tratamento de incerteza. E isso realmente, como nós já falámos aqui, essa questão da incerteza, a questão da incerteza em relação a este governo é talvez mais grave que o real ou suposto radicalismo, porque mais vale um radicalismo certo do que um radicalismo duvidoso, Sim. Que é o que acontece muitas vezes. Bom, está entregue a pasta dos duodécimos ao Ricardo Araújo Pereira. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das coisas que não parecem possíveis. Descobriu a fórmula para o crescimento, João Miguel Tavares? Não, Carlos. Isso foi a parte das coisas que são absolutamente impossíveis, menos para António José Seguro. Então, o que é que de impossível está a acontecer? Isto era para falar de uma sondagem que foi publicada no jornal e eles agora têm uma sondagem mensal e é um resultado surpreendente, o de dezembro. A sondagem foi feita em pleno debate do Orçamento de Estado e tudo isso, e dá uma recuperação do PSD e do CDS-PP. E uma queda do PS? E uma queda do PS, enquanto o PS diminui. É evidente que nós podemos discutir as questões da dimensão da sondagem, porque a amostra é relativamente curta e, portanto, as margens de erro fazem com que tudo isto se dilua. O que não se dilui, e para mim isso me parece-me claro, é que o PS está longe de estar a ganhar terreno e se nós continuássemos a somar, de acordo com esta sondagem, os resultados do PSD e do CDS-PP, eles continuariam a ter não maioria absoluta, mas teriam uma maioria, sendo impossível. Para menos ninguém acredita que o PS algum dia se venha a aliar ao Bloco de Esquerda e ao PCP, continuava a ser a direita a ter uma maioria para governar em Portugal. E a única coisa que eu queria sublinhar com isto é o facto de, ao contrário do que muitas vezes parece, quando nós olhamos para os telejornais, ou para 33% a 66%, varia consoante os assuntos do painel do Governo Sombra, opinativo. Eu acho que há pessoas... Eu sou um elemento móvel. Tu és um elemento móvel. É raro ser. Costuma ser Ladona é móvel. Há muita gente, eu estou mesmo convencido disso, porque nós só ouvimos falar das desgraças e elas existem e tudo isso, mas eu acho que há uma percentagem muito significativa da população que, de facto, acha que o país tem que mudar e que é preciso reformar o país. Mesmo que não se identifique com o Pedro Passos Coelho, porque eu não acho que ele esteja a agir bem, infelizmente, na maior parte das coisas que tem andado a fazer. Mas esse desejo de reforma existe. E isso, muitas vezes, eu acho que é silenciado. Não é maioria silenciosa. Não sei se é uma maioria, mas digamos que é uma minoria muito, muito significativa, que é um bocadinho silenciada atualmente por causa daquele discurso que é verdadeiro, mas um pouco mecânico, isto é tudo uma desgraça. É o discurso do apocalipse, como nós haveremos de falar mais adiante, a propósito de Mário Soares. Portanto, é estranho, porque eu acho que há muita gente que, de facto, acha que a solução de António José Seguro é uma patranha. E isso, de certa maneira, conforta-me. Também desconforta-me o facto de nós, também incluir nessa minoria, não temos uma solução evidente, nem no PSD, que supostamente era liberal, mas largou rapidamente o casaco, nem no CDS-PP, que também é liberal, mas só para algumas coisas. E, portanto, estamos órfãos. Também atribui significado à sondagem epitagórica? Não sei bem. Quer dizer, há pessoas que já analisaram esta, e como têm analisado outras sondagens, nomeadamente o Pedro Magalhães tem um ótimo blog em que discute estas questões do ponto de vista técnico. Margens de erro. Mas as sondagens muitas vezes são menos... remetem menos para o Pitágoras do que para o oráculo de Delfos, ou seja, são assim umas tendências em que nós podemos interpretar de uma forma bastante ampla e é possível sempre dizer coisas relativamente abrangentes. Há uma coisa que é evidente e essa sondagem que confirma, que é Seguro não se manifestou até agora como uma alternativa credível à atual maioria.
E é verdade, e há uma coisa que eu, como pivô móvel, segundo a designação que me foi atribuída, eu agora estou com os 33% do João Miguel. Não, está sempre com os 33%. Não, mas neste caso com os do João Pus Miguel. daquele lado. Num sentido é que, por mais que se discorde da política deste governo, e eu tenho neste programa mais discordado do que concordado, a alternativa à espiral da austeridade não é a espiral da dívida, não é fazer TGVs à beira da bancarrota como tínhamos antes. E, portanto, desse ponto de vista, penso que o eleitorado, por mais que esteja... Eu acho que o eleitorado que votou no PSD e no CDS, mas sobretudo no PSD, uma parte deles está bastante descontente, mas não é o PS que vai ser este PS, estamos todos à espera de António Costa. Estamos todos à espera de saber se ele quer ser Presidente da Câmara, Primeiro-Ministro, Presidente da República. Aliás, porque as intervenções de António Costa têm sido também extraordinárias e altamente ponderadas. A única diferença de Costa para António José Seguro é que António Costa parece francamente mais inteligente. Mas isso não quer dizer que as políticas sejam mais avisadas. Um jornalista do Sol, o David Diniz, dizia recentemente que lembrando o caso de António Vitorino, que António Costa será uma espécie de Dona Constança II. Lembram-se daquela designação que o Vitorino dizia que não há festa nem festança, que não venha... Não entra a Constança. É a Dona Constança. Ou seja, que ele era candidato a tudo. E neste momento António Costa está numa situação de candidato a tudo. Nós vamos falar disso noutros programas, que é um pouco perigosa para ele. A sua sondagem pessoal, Ricardo Araújo Pereira, condiz com a da Pitagórica? A minha pessoal não. No meu universo de 100% de indivíduos que é formado por mim próprio, não... O PSD não subiu, não tem subido muito. Não. Eu olho para aquela sondagem... com frequência? Sondo com muita frequência. Sondas, sim. E com profundidade. Não queremos pormenores. Bem, não, eu queria só dizer que mas as minhas são sondagens, essas sim incríveis, porque eu vi esta sondagem e pensei, onde é que isto terá sido, que levantamento é que terá sido feito? Porque o João Miguel diz, e bem, aqui às vezes há 33% do programa que... Mas eu pensei, portanto disse o João Miguel, aqui este programa não é exemplo. Sim, mas a própria realidade não é exemplo, não é? Porque a gente, no próprio governo, não sei se a opinião tem sido muito favorável ao PSD. O CDS não está assim tão contente. Também é um pivô móvel no governo. E depois o próprio... Metade do PSD, acho eu, também já começa a não concordar com o PSD, especialmente aquela parte do PSD que vai ser candidata às autárquicas, como o Presidente da Câmara de Cascais, que já começou a dizer, se calhar este senhor secretário já devia se demitir. E, portanto, eu não sei exatamente onde é que o I fez esta sondagem, até que depois li Pedro Magalhães, estatístico extraordinário, e que não foi meu professor de Sociologia Política por um triz. Perdi eu e perdeu ele, porque perdeu a hipótese de me brindar com a nota absolutamente mediana, que eu certamente iria merecer. E ele disse que, de facto, esta sondagem, enfim, não tinha assim tanta credibilidade. Não tem relevância estatística, sim, é a conclusão agora, que é tirada. Eu continuo a achar injusto exigir. Eu nunca votei no PS, nem vou começar agora. Porque a pessoa vai ganhando mais juízo e, portanto, é óbvio que não vou começar. Mas acho injusto exigir-se uma alternativa credível. Esta coisa que o João Miguel diz que é pois, porque os críticos da austeridade, as políticas deles não funcionam. Está bem, mas as da austeridade também não funcionam. Portanto, são políticas que não funcionam contra outras políticas que não funcionam. Vamos às que elejam menos. Queres mesmo discutir isso? Quero. Não, agora não. Vá, fica para outra altura. Vamos discutir depois. Pronto. Desta vez, então, fica entregue a pasta das coisas extraordinárias que impossíveis de acontecer. Foi esta a formação ao João Miguel Tavares, Ministro das Coisas que não parecem possíveis, assim é que é. E o Pedro Mexia quer ser Ministro dos Retornados, mas não é para reabrir o dossiê da descolonização. Não são os retornados da África, são os... Não, é que agora está na... Camarate, não é? É isso, agora está na moda reabrir dossiês. São os retornados do mundo. São as pessoas que do mundo retornaram para Portugal. O que é um downsizing, um downgrading. Uma realidade, apesar de tudo, porque há mais gente a sair do que a entrar. Mais gente, sim. Mas que é o caso de António Guterres. António Guterres, que depois de andar lá por fora, onde está muito bem, aliás. E na companhia de Angelina Jolie, com frequência. Sim, não creio que esteja na companhia de Angelina Jolie, mas enfim, está em atos públicos com ela, já não é mal. Mas António Guterres, que foi um primeiro-ministro não especialmente memorável, diria eu. Foi a única boa memória que eu tenho de António Guterres, é que foi o último e se calhar o único primeiro-ministro de que eu me lembro que falava bem português, que sabia falar e que tinha
preocupações com aquelas coisas, gramática, sintaxe, aquelas coisas que em geral constituem a língua portuguesa e a linguagem em geral. Já no capítulo das contas... Coitado, mas isso foi também num momento particularmente difícil da vida. fazer as contas. Isso foi num momento particularmente difícil da vida dele. Esse episódio é um pouco injusto para com António Guterres. Mas António Guterres agora regressou a Portugal, regressou não full-time, mas regressou à vida... Administrador não executivo da Gulbenkian. Administrador não executivo da Gulbenkian. Foi... É uma espécie de briga caminha. Está a briga caminha, onde se vai deitar em 2017. Foi não só o primeiro ex-primeiro-ministro, como o primeiro político da história da humanidade que veio dizer que se calhar tem culpas no cartório da situação do país. Nunca tinha ouvido isto na história, realmente ele é um católico fervoroso. Nunca tinha ouvido, algum de vocês já tinha ouvido um político a dizer esta situação se calhar também é culpa minha. E foi uma coisa que eu achei quase comovente. Fala-se da possibilidade de ele ser secretário-geral da ONU, fala-se da possibilidade de ele ser candidato presidencial. Ser candidato presidencial não é a coisa mais óbvia do mundo, porque, quer dizer, os socialistas, eu aliás lembro-me quando ele foi secretário-geral do PS e primeiro-ministro, os socialistas até perdoam facilmente pessoas que põem o socialismo na gaveta, mas o zelo pela vida intrauterina é uma coisa que não caiu bem. Eu lembro-me de uma grande hostilidade que, penso eu, que eterna, pelo menos muitas pessoas juravam-na como eterna, que António Guterres causou no eleitorado PS, que é um partido, enfim, que é um partido que historicamente tem algumas origens naquele senhor que também se chamava Costa, mas neste caso Afonso, que disse que acabava com a religião em 2 gerações, coisa que parece que não terá acontecido. Mais uma previsão, mais uma sondagem que falhou. E, portanto, eu estou muito curioso para ver quais são... Que há significado político neste regresso? Eu acho que ele pode estar a sondar o terreno. Ele tem possibilidades de ser secretário-geral das Nações Unidas, uma vez que desta vez cabe à Europa e ele tem um certo prestígio internacional. Ele é a definição do dicionário de boa pessoa, portanto está ótimo para secretário-geral das Nações Unidas. Para Portugal, depende também como é que Portugal estiver, porque não é mais pacífico lidar com os grandes conflitos armados do mundo do que com a crise portuguesa. A crisezinha. O João Miguel Tavares já se percebeu que acha que isto é uma tentativa de voltar à política nacional? Não, nada disso. Não? Então era abrir a caminha? Não, abrir a caminha é como administrador não executivo. E depois daqui a 2 anos, quando ele largar o cargo de alto comissariado, fica administrador executivo. É uma pessoa prestigiada. E... não era uma questão, não era política? De todo, não. Quer dizer, eu sou sempre pelas explicações mais simples. Ou seja, o senhor agora tem um emprego, vai deixar de ter. Como não sabe se vai para secretário-geral da ONU, aproveitou o convite da Gulbenkian, fica sempre bem qualquer pessoa ser administrador da Gulbenkian. Eu também não me importava. E, portanto, nem qualquer uma das pessoas a esta mesa. E, portanto, é uma bela maneira de viver os últimos anos da sua carreira. Não... E o Ricardo Araújo Pereira vê que a experiência de António Guterres como alto comissário para os refugiados, como daqui a 3 anos uma experiência válida e com valor. Isso é bem pensado. Assim formulado é interessante. É um tipo para a situação foi o portuguesa. sítio ideal para tirocinar, para depois voltar. Acham que ele quer mergulhar? Tirocinar. Inventaste agora? Não, acho que existe. Espero eu que exista. Eu espero... Enfim, chegando a casa vou abrir o meu Moraes e vou enfim. Que é um dicionário, convém explicar. Exatamente. Não vai haver ouvidos e espectadores mais distraídos. Não, isso apetece-me algo. Não é um funcionário que eu tenha lá. Vou explicar isso. Mas sim, obrigado Pedro, eu não estava a ver que estava a incorrer. Depois das explicações sobre se sondar e não sei o quê. É que é assim que começam os boatos, atenção. Ora bem, isto é numa altura em que há tanta imigração e as pessoas vão lamentando que haja tanta gente, tantos cérebros a sair de Portugal. Entra Guterres e, quer dizer, estamos a ver, é mesmo na balança, estamos a ficar com muito prejudicados. Agora, isso é injusto. Eu não sei, calma. Eu não sei, eu quero chegar a este ponto. Eu não sei, como disse o Pedro, é um primeiro-ministro de não tão boa memória, mas qual é que é de boa memória? Exato. Há sempre um período que passa sobre é um período de nojo, mas no sentido literal do termo. É um período que vai de
vai-te embora bandido, até, eu lembro-me deste estadista. É esse. Foi o que aconteceu com todos, com Cavaco Silva também. Por exemplo, Mário Soares teve muita dificuldade para se fazer eleger Presidente da República, porque o momento vai-te embora bandido quase coincidiu com o eu lembro-me deste estadista. Já no segundo mandato já era um estadista. E, portanto, é capaz de estar a deixou de ser outra vez. Depois deixou de ser outra vez. E, sim, há uma roda viva de emoções. E portanto, acho que está nessa altura de António Guterres. É possível que a gente já anda lá como alto comissário para os refugiados. O problema é, em princípio, os refugiados foram-se refugiar para fora do país, não é? Ele quer voltar para Portugal. Há de haver refugiados cá também. Não sei, eu acho que ele não vai ter falta de refugiados para trabalhar. Pronto, temos então entre nós o Ministro dos Reformados, Pedro Mexia. Daqui a pouco o consumo imoderado de treinadores por parte do Sporting. Antes, o João Miguel Tavares sente-se à beira da Terceira Guerra Mundial. O que é feito do seu proverbial otimismo, João Miguel Tavares? Está ótimo, Carlos. O meu proverbial otimismo continua. Ele não é partilhado por outras pessoas, e nomeadamente Mário Soares. Hoje em dia, cada vez era uma ironia. Era uma ironia. Cada vez que Mário Soares fala, hoje em dia, eu tremo de emoção. Eu sou o cãozinho do Pavlov, começo logo a salivar. E ele nunca me... E hoje em dia, Mário Soares... Isso é bom, não posso esquecer no fim de tirar isso, porque isso é bom para um spot. O homem que saliva com Mário Soares. Sim, ele nunca me desilude. E desta vez ele foi falar no colóquio do Expresso. E então o que é que se lembrou de dizer? Disse que se os mercados não fossem postos na ordem, estaríamos à beira do fim da civilização. Ele disse isto. É o fim da civilização. E também afirmou que se os mercados não fossem postos na mesma ordem, que é aquela grande opção dele do momento, que a Terceira Guerra Mundial poderia estar aí. Não, infelizmente, nestas coisas faz sempre alguém me perguntar, mas de quem contra quem? De quem contra quem? Que Terceira Guerra Mundial era esta? E eu acho isto extraordinário. Porquê? É porque este discurso apocalíptico, de certa maneira, Mário Soares é uma caixa de ressonância, portanto, é um megafone, fala mais alto daquilo que muitas pessoas escrevem um bocadinho por todo lado, mesmo uma esquerda mais moderada. E esta falta de perspectiva é que, mais uma vez, não estamos a dizer que as pessoas não estão a sofrer, claro que estão, e que a situação é péssima, e já dissemos aqui que desde que nós nascemos, qualquer um de nós, se calhar aqui, esta é a crise, menos tu, esta é a crise mais grave que já assistimos. Isso é indiscutível. Mas não se pode transformar o momento em que nós vivemos como se fosse à beira da noite de cristal. Quer dizer, não é ainda. Não é ainda. Quando muito o Palácio de Cristal. Quando muito o Palácio de Cristal. E este exagero é um exagero pouco produtivo. Porque Portugal pode estar a diminuir a sua qualidade de vida e a sua forma de vida em 10 anos. E nós estamos a viver como estávamos em 2002. É lamentável, é pena, é muito triste. Mas parece como no outro programa, não estamos nos anos 50, não estamos nos anos 60. E esta falta de perspectiva que faz com que andemos aqui constantemente a anunciar o apocalipse. Nos anos 50 e 60 estávamos melhor. Não nós, Portugal, mas não a Europa. Portugal. Não, mas não falo de Portugal. Não, quer Portugal. dizer, tínhamos perspectiva e isso tudo, uma pessoa como ele tem a obrigação de ter memória. Quer dizer, eu ao contrário do João Miguel não salivo. Se quiser usar isso para uma promo mas tu também. salivas com pouca coisa. Eu não salivo pouca coisa, mas bem selecionada. És mais gourmet da saliva. Porque Mário Soares, infelizmente, caiu naquela categoria de já ouviste a última do Soares. Que eu acho que é lamentável para um Presidente da República. Porque eu, ao contrário do João Miguel, acho que pode haver... Eu sou um catastrofista, portanto, acho que pode haver guerras e catástrofes. A paz é sempre um intervalo entre guerras na história da humanidade e a humanidade não mudou de natureza. Agora, não se percebe muito bem, não é que vem a Terceira Guerra Mundial neste contexto. O que pode haver é, certamente, isso sim é um dos grandes perigos da Europa, é a democracia, tal como nós a conhecemos, cair em desgraça. Já está um pouco a cair na rua e no eleitorado e na opinião pública, isso sim. Terceira Guerra Mundial é uma frase muito bombástica. Fim da civilização. Não, a civilização em geral não acaba. Aliás, quando acaba uma, vem outra a seguir. Isso não, por aí não. Agora, Mário Soares tem um historial, e isso mais uma vez nada disto é novidade, tem um historial de quando tinha as rédeas do poder ou quando era uma figura politicamente determinante, de ser um moderado. Foi sempre um moderado. Por exemplo, foi um moderado a seguir ao 25 de Abril, foi um Presidente da República, foi um Primeiro-Ministro
sensato dentro das circunstâncias de dificuldades económicas, embora não especialmente, controlador dos dossiês, pelo menos era essa a fama. Foi um presidente no primeiro mandato bastante acordado, depois no segundo nem por isso, e agora, no fim da vida, reformado, depois de ter perdido umas presidenciais, deu-lhe para o radicalismo verbal, que eu acho que não tem muito interesse, sobretudo vindo de um ex-presidente da República. Acho que eu não sou muito dado à figura dos senadores, mas acho que o ex-presidente da República se devia dar ao respeito e não devia contribuir para dizer frases bombásticas. A frase da Terceira Guerra Mundial é uma frase sem nenhum conteúdo. E como é que está a sua bola de cristal quanto ao futuro e a uma possível guerra, Ricardo Araújo Pereira? Pois, eu tenho sempre... sou muito reticente em relação a fazer previsões. Eu acho que, de facto, prever a Terceira Guerra Mundial, em princípio, não é avisado, porque depois não chega e nós fazemos figura de parvos. Agora, como o João Miguel Tavares está a fazer, que é desdenhar da previsão da Terceira Guerra Mundial com tanta força, também não sei se é sensato, porque pode acontecer, quer dizer, pode, de repente... Pode ser invadido por extraterrestres também. Não, pode acontecer qualquer coisa, um conflito qualquer, e depois, no meio do Blitz, a TVI põe as tuas imagens a dizer alguma vez, e também fazes uma figura que é isto, não é? Mas se estivermos no meio da Terceira Guerra Mundial, eu acho Ninguém liga ao João Miguel Tavares. Talvez tenhamos outras preocupações. No meio do Blitz. Agora, pôr os mercados na ordem, quer dizer, parece-me apenas sensato. Mas isso também. Mas há um salto entre a preocupação e o diagnóstico. Está bem, certo, mas até o Santo Padre, até o Santo Padre. E isso aí é 100%, encontras o 100% desta magnífica mesa. Toda a gente concorda com isso. Ficamos então à espera do futuro, com ou sem bola de cristal, e com o Pedro Mexia a declarar-se Pop Smart. Quer fazer concorrência à RTP? Pop Smart. É uma grande designação. Tu nunca tinhas sido uma coisa tão gira. É uma grande designação, Pop Smart. Porque a RTP apresentou a nova grelha de programação e tem algumas coisas altamente positivas, digo eu. Tem uma grelha 80% nova, tem menos concursos, mais programas de debate, de entrevista, de comentário. Tem uma grelha 20% mais barata, o que neste mas 20% mais barata que deu 55 milhões. O que neste momento é positiva, mas há dois aspectos na maneira como foi apresentada a nova grelha da RTP que me intrigaram. Ou melhor, uma intrigou-me e outra preocupou-me. A que me preocupou foi a questão das audiências, que a RTP volta, ou faz uma previsão de voltar a liderar audiências. E eu nunca percebi, ao contrário das outras pessoas, não acho que a ideia de serviço público seja uma ideia abstrusa ou difícil de perceber. A ideia do serviço público lutar pelas audiências, para mim, há um curto-circuito lógico. O serviço público é como os hospitais do Estado, por exemplo, ou outros serviços do Estado que não têm que se preocupar com o lucro, assim a televisão também não tem que se preocupar com as audiências. As audiências viram por acréscimo. A ideia de que as audiências vêm com a qualidade na televisão não é uma evidência, como se sabe, e portanto acho que não inquieta-me um bocadinho que se fala em audiências. E a segunda é o Pop Smart, porque foi apresentado a ideia de uma televisão popular e inteligente. Esperemos que a tradução de Pop Smart não seja Chico Esperto em português. Chico Esperto é bom, Chico Esperto, uma televisão Chico Esperta. Mas a frase fica no ouvido, Pop Smart, mas não me parece que pelo que nós sabemos do que tem significado no passado para a televisão, quer a palavra popular, quer a palavra inteligente, são duas expressões que têm sido interpretadas com uma latitude um bocadinho preocupante nas grelhas anteriores à RTP. Gosta do conceito, Ricardo Araújo Pereira? O conceito de Pop Smart, vamos lá ver, não é novo, não é? Porque há uma grande originalidade. Há um chupa-chupa, acho eu, que é o Pop Smart, se não me engano. Começa assim? Acho que sim. Mas hoje estás num dia... O que é que tu queres? As minhas filhas gostam de guloseimas, eu estou a par do que se faz no mundo das guloseimas. E do chupa-chupa. Eu não estou a par dos chupa-chupas. É melhor do que Pop Stupid, digamos, não é? Que é aquilo a que nós estamos habituados. Pop não, Smart, na RTP é mais in Pop Stupid mesmo. Achas que é in Pop As Stupid? audiências têm vindo a cair. Talvez, sim. Bom, desculpa.
Não, continua, eu também não tenho grande coisa para dizer sobre isto. Eu acho que o essencial a Tu és reter... o pop smart de português. Sim. Quer dizer, tu és a encarnação do pop smart. A sério? Claro. Tu és o pop Tu smart. és muito pop smart. Tu és o tipo mais Alguém já pop- tenha dito Tu és o isto. tipo mais pop smart que eu conheço. A gente lá fora vai Mas resolver ouve, isto é o maior. Não levas mais, levas só este elogio hoje porque andaste a abrir bem, o tá bem. Moraes e outras coisas assim. Mas enche agora a barriga, não vais ter mais destes. O Presidente da República, na entrevista ao Expresso, deixou um aviso para que se cumprisse a Constituição em relação à RTP. Era um recado para alguém? Pareceu-lhe? Eu, depois da mensagem de ano novo, já estou cheio de Cavaco Silva daqui até a final do ano. Eu acho mesmo que a única coisa que o senhor está preocupado é acabar o seu mandato com dignidade. É sair e as louças ainda estarem no mesmo sítio. Ele não quer é que a cristaleira se quebre. É isso que acho. O grande objetivo de Cavaco Silva é que a cristaleira portuguesa não se perca. Deixa-me E, só- portanto, nisso deixa-me só dizer uma coisa que inclui a RTP. No Presidente da República não tem só que se preocupar com cumprir, mas com fazer cumprir a Constituição. Portanto, é ele que se preocupa Uma com isso. nuancezinha. Ficamos então à espera para ver em que consiste exatamente este conceito de pop smart. E, entretanto, voltamos à crise porque o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se executado. Bem ou mal executado, Ricardo Araújo Pereira? É quase Mal não... que ainda mexe. Pois, exato, é isso. Mas E quase não conhece o interessa. pelotão de execução? Sim, o pelotão está bem identificado. É o pelotão que fez com que... Houve 2 ou 3 notícias esta semana que identificam claramente o pelotão, quem está a puxar o gatilho. Essas notícias foram... Oficialmente, Portugal tem neste momento a carga de impostos mais alta da Europa. E mais uma série de Já era notícias tempo de sobre... ser nos líderes. Era, finalmente, pelotão da frente. E eu, na altura em que se começou a ver que isto era possível, eu disse, de uma forma, aliás, que só pode ser designada de pop smart, disse que Portugal era um país nórdico nessa altura, porque pagávamos impostos como no norte da Europa e tínhamos um nível de vida como no norte da África. Entretanto, eu não sei se já não estamos a descer para o subsaariano, em termos de... Sim, estamos a descer para o subsaariano e a subir, portanto, ultrapassámos a... Para o polar. Sim, para o polar, ultrapassámos a Escandinávia a caminho do polar. Portanto, já não consigo aqui aquele magnífico quiasmo. Acho eu que era aquilo que... Bom, não interessa. Vou procurar as figuras de estilo. Pode ser um zeugma, não tenho a certeza. Ora bom, mas acho que é um quiasmo. Ora, o que é que sucede com isto tudo? Enfim, uma digressão pela gramática. Portanto, impostos mais altos da Europa. Certo? As contas do ano passado não bateram certo. As contas do ano passado não batem certo. E, designadamente as contas dos impostos, portanto, mesmo com a carga fiscal agora mais novidades? elevada da Europa, as contas não batem certo. A novidade é só uma sugestão. Não há novidades, porque nada disso é novo, não é? Mas lá está. São estas as políticas que não têm alternativa credível. Estas políticas que claudicam em toda a linha não têm até agora alternativa credível. Eu tenho só uma sugestão que é, para as pessoas que querem ter uma vida um pouco melhor e não querem emigrar, podem fazê-lo em Portugal. Como? Façam falir um banco. Porque é mais fácil a nossa vida quando conseguimos fazer isso. O que é que o otimista João Miguel Tavares tem a contrapor a esta situação? Como tu bem sabes, eu não me identifico com a política do PS, mas também não me identifico com a política que anda a ser levada a cabo pelo PSD. Ou seja, a política que eu espero e que venha a ser discutida é a política que vem no relatório do FMI. Quem é que apresentou Porque o teu livro? senão é Lembra-me só quem é evidente. que diz? Um deles. Quem é que apresentou o teu Houve uma pessoa que se recusou. Aquilo. Quando a lavar roupa suja. Afinal, sempre à noite das facas longas, meu menino. Afinal, há Crystal Nacht. O que eu estou interessado em debater, finalmente, é aquele famoso relatório do Memorando. FMI. O Não, é o novo relatório, relatório para a memorando. Fundação do Estado. Ou seja, eu Relatório. acho que é evidente, eu concordo, que se Podemos nós chamar-lhe continuarmos relatório a moedas. meter impostos em cima de impostos, em cima de impostos, em cima do lombo dos portugueses, é evidente que a espiral recessiva chega. Isto não é solução para coisa nenhuma. Agora, é preciso discutir então o outro lado com seriedade, que é como é que se vai fazer para termos um Estado menos pesado e para pagarmos menos impostos. É tudo o que interessa discutir. O relatório. Vamos ao relatório? Vamos ao relatório. Soutor. Então este Soutor não diz nada? Sobre o relatório, eu posso dizer... Não, Era só o Soutor do meio. Era o só Soutor para do lançar meio. uma faíscazinha. Sim, o relatório, vamos lá ver. Uma frasezinha. O relatório, portanto, o Governo, eu esperava que o Governo intercedesse junto do FMI para nos facilitar a vida. O que o Governo fez foi pedir ao FMI um relatório sobre como é que a vida pode ser pior. E o FMI deu, simpaticamente. O relatório foi é o Governo que execuível? pediu. Pedro Mexia. Vamos por partes. Como eu já disse há bocado, este governo caracteriza-se por esta
categoria bastante sui generis do radicalismo indeciso. É um governo que tem políticas brutais, catastróficas, mas não sabe bem. Mais uma vez, vemos ministros, não só dirigentes políticos, mas até ministros que negociaram e que estavam supostamente a par deste relatório, a par desta linha programática, que começam a falar em versões preliminares, sugestões, que dizem que há pressupostos errados. E isso, a ideia de ser ao mesmo tempo muito radical e ao mesmo tempo de não se saber o que se quer, é uma contradição fatal para o Governo. Este relatório pode representar aquilo que representou a TSU, ou seja, um momento em que o Governo tem de recuar um bocadinho atabalhoadamente depois de uma intenção muito extrema? Pode, mas também pode servir como polícia bom e polícia mau. Que é, vejam lá o que é que estes senhores queriam e vejam lá o que nós conseguimos, que apesar de tudo não é tão mau. Mas depois de Carlos Moedas ter falado, isso torna-se difícil. Torna-se difícil, Porque a não ser que desautorizem Carlos Moedas e façam o que Carlos Carreiras pediu, ou seja, demiti-lo. Sim, mas isso não é provável. dificilmente irá acontecer. Agora, há outra contradição que existe, é como, já não sei quem foi, acho que é um deputado do CDS que definiu a situação como a diferença entre saber se somos ou não bons alunos, a diferença entre bom aluno e a má sebenta. Porque eu acho que nós temos todo o interesse em sermos cumpridores. Temos todo o interesse em fazer uma reforma do Estado. Não temos nenhum interesse em aceitar medidas que no papel são, em alguns casos, eventualmente úteis, mas que para as pessoas concretas são, algumas delas, terroristas. Eu acho que não há maneira nenhuma de sair daqui sem fazer uma reforma do Estado hiper dolorosa. Não é possível, como não é possível nas vidas normais de uma pessoa hiper endividada. Sim, mas isto não é FMI, quer dizer, não é bem mas isto tu não podes dizer sim, quer dizer, é porque das duas uma se reforma ao Estado ou continuas a levar com este nível de impostos. Não há outra solução. Para já vamos lá ver. A discussão que tu definiste é realmente interessante. Portanto, ou pagamos muitos impostos e temos muito Estado Social, ou pagamos poucos impostos e temos pouco Estado Social. Sim, mas não Neste momento, o que está em cima da mesa é pagar muitos impostos e ter pouco Estado Social. Concordo contigo. Agora, mas isso é que, atenção, mas é porque tu não estás a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estás. Este relatório da FMI esse é o problema, era aquilo que devia estar a ser discutido no dia 1 da entrada do Governo. Mas o Governo andou a perder um ano e meio. Não é no dia 1. Um ano e meio. Não é nada no dia 1. É no dia menos 15. Porque as pessoas deviam ter sabido que era nisto que iam votar. Exatamente. Porque as pessoas votaram em cortar gordurinhas. Isto é lombo. É verdade. Agora, pronto, a questão isto não é reformar o Estado Social, isto é terraplenar o Estado Social. Isto é, quer dizer, é reformar o Estado Social no sentido em que, olha, o senhor está reformado, vá para casa. É esse tipo de reforma, percebes? Tu não podes ter, por exemplo, António José Seguro deve ter ouvido este programa, lembram-se de eu ter falado no anterior programa do ofendidismo. O que nós tivemos foi aqui as manifestações mais inacreditáveis do ofendidismo, que é um relatório sério, qualquer pessoa que passa os olhos por cima daquilo sabe que aquilo é um relatório sério, é apresentado e ninguém se preocupa em fazer mais nada sem ser ofender-se. A intervenção do Carlos Carreiras, eu não posso... Atenção, António José Seguro disse, ipsis verbis, este relatório é uma ofensa para o povo português. Uma ofensa. Foi o que ele disse. Foi o que ele teve a dizer sobre isto. É indigno. Uma ofensa é nós temos um líder de oposição daqueles. Uma ofensa é nós temos um Carlos Carreiras que acha que Carlos Moedas deve ser demitido porque estava a sorrir quando estava a falar disto. Ele disse isso, que estava a sorrir. Um secretário de Estado não pode sorrir quando diz aquilo. Estamos a brincar, é este o país é que eu vivo. Uma ministra italiana que se demitiu numa situação mais ou menos pode-se discordar de semelhante. Também houve uma que chorou a apresentar umas medidas. Exato. Mas é que se pode discordar de tudo. Mas é que a questão é que nós nem sequer chegamos a discordar porque estamos preocupados em ofender-nos. Ninguém debate os problemas. É que tu nem sequer admites a doença. Como é que tu há de decidir? Qual é que há de ser a cura? Se tu parece que não admites que és a doença. É inacreditável. Na minha condição de pivô móvel, deixa-me só dizer uma coisa. Parece muito ofendido. Estás a cair para que lado? Vira casacas? Não. Eu estou móvel. Que vira casacas, pá. Não, é que, na verdade, embora eu ache que muitas das medidas são inevitáveis porque não é possível sair dessa situação senão de uma forma mais ou menos brutal, o PS não deixa de ter razão quando diz que muitas das medidas não estavam no programa do Governo. Verdade. Não foram sufragadas. É verdade. E, portanto, eu acho que o ideal numa democracia é tomar medidas que se acham necessárias,
mesmo quando são custosas, mas devidamente sufragadas. E o PSD, embora tenha apresentado um programa eleitoral que eu acho que era sério no ponto de vista no sentido de dizer a verdade, não era um programa de falinhas mansas, mas está muito já além disso, porque se calhar, entretanto, começou a ler... O CDS-PP, eu ouvi durante o orçamento aquela oposição gigantesca e com razão a dizer que isto não pode ser só impostos. Chega à proposta do rethinking da state do FMI. O CDS-PP diz que aquilo não pode ser. Está igual ao PS. Tu achas que eu sou móvel, então o CDS? Sim. Mas não, João Miguel, agora é daquelas coisas. Alguém me arranja um partido liberal sério que queira mesmo reformar o Estado? Eu voto nele. O CDS é um partido liberal. Por favor. João Miguel, e o PSD não é. Mas não é verdade. Claro, porque o problema do rethinking da state é que deviam estar a rethinking da parties. Este é que é o grande problema. Mas não é enquanto não se arranja a maneira de reformar o nosso sistema partidário e este tipo de partidos, nós estamos entaladíssimos. Não é verdade que não sei o que é que dizer, mas era muito importante. Não, pera, eu sei. Não é verdade que não haja discussão, nem discordância. Porque, por exemplo, o FMI na segunda-feira disse reforçamos que realmente nos enganámos relativamente à receita da austeridade. Depois na quinta apresentou este relatório que diz vamos a mais austeridade. Há discordância. É no próprio FMI. Não é mais austeridade, não confundas a austeridade só com a forma de Estado. Para já a luz ao fundo do túnel e vamos de certeza voltar a falar deste assunto. Claro que a luz ao fundo do túnel que o Primeiro-Ministro deseja ver talvez ainda não seja este ano. E continuamos a falar da crise na semana em que o Sporting voltou a perder e despachou mais um treinador. O Sporting pode ser visto como um bom modelo, exemplo do que é neste momento o país. Ricardo Araújo Pereira. Coitado, sim, que o Sporting. Eu tenho... O meu coração está conduído, a sério, sem ironia nenhuma, porque eu sei, isto é Benfica 2001 ou 2000, para aí. A única... O Benfica nunca ficou abaixo do 6º lugar. Calma, eu sei, mas o campeonato ainda não acabou. A única coisa que eu desejo é de maldade, isso sim, porque eu não sou uma pessoa boazinha, é que o Sporting fique pelo menos em 7º. Para poderem continuar a usar a t-shirt, nunca ficámos em 6º. Eles têm uma t-shirt dessas, assim podem continuar a usar. Se ficarem em 7º, podem continuar a usar. Qual foi o maior erro de Godinho de Lopes no meio disto tudo, João Miguel Tavares? Godinho Lopes himself, quer dizer, não há já... Da direção do Sporting? Ele pode quem errou? Aquilo não tem Alguém errou? Não tem rumo nenhum a um nível que mesmo para nós, como as pessoas sabem, que somos aqui benfiquistas e um outro que não divulga, também o outro também divulga, não divulga. O pivô divulga? Eu não divulgo. Não és tu. Não és tu, é o pivô. Porque o pivô, eu nunca sei se o pivô quer ser muito moderado. Nunca sei qual é o nível de moderação que o pivô quer manter. Se eles fazem para todos os efeitos, somos três benfiquistas. Não é nada. Não é nada. Agora passou-se. Passei. É habitual, também completamente louco. Mas mesmo como benfiquista, isto é triste. Quer dizer, eu não quero um campeonato nacional que seja Porto Benfica. Quer dizer, é mesmo triste. Aliás, se calhar o Benfica. Não. Eu na altura de introduzirmos mesmo de futebol. Para responder. Eu gosto mesmo de futebol. Eu gosto que as equipas estejam equilibradas e que haja emoção. Atenção. Eu repudio isto com muita vimência. O futebol tão borrifando. Eu quero que o Benfica ganhe. Agora, quero que o Sporting... Claro que prefiro que o Sporting esteja bem. Conta alguma coisa para o campeonato. Senão o Benfica Sporting não tem interesse nenhum. Eu gosto do Benfica Sporting. É a altura de usar a expressão Schadenfreude? Já-me fora. Sim, enfim, eu tenho uma mistura de sentimentos pela Mannschaft do Sporting. Um pouco de... Não é abrindo do Moraes que vão lá desta vez. Não. Um pouco de angst e de Sturm und Drang, e de Weltschmerz, Rammstein, etc. E por aí adiante. Não, é assim, eu não sei. Schadenfreude é aquele sentimento de prazer que se experimenta perante a derrota do adversário. Exato. Para mim, Sofrimento. E não é por acaso que nós não temos uma palavra para isso na língua portuguesa, mas tem. Enfim, eu não isso sou... é só para me antecipar um comentário de Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que já, atenção, em edições anteriores vão ao arquivo, eu acho que já tinha sublinhado tínhamos falado de Schadenfreude. Eu, enfim, não sou nem do Sporting, nem anti-Sporting. Acho que prefiro que exista em condições de ganhar o campeonato um clube para os anos em que o Benfica não pode ganhar e que seja o Sporting ou outro, de preferência de Lisboa. Enfim, um clube que não quer ver Lisboa arder, em geral, são esses que eu prefiro. Mas Godinho Lopes parte-se um bocadinho como se fosse o Gaspar do Sporting, no sentido que é ele que dá credibilidade, é ele em que os mercados acreditam. Se ele se for embora, aquilo estampa-se. Mas com ele aparentemente estampa-se à mesma, portanto há ali uma... Para já tem um treinador que é 100% vitorioso no clube e isso é de salientar. Ainda não houve nenhum jogo, é isso que tu queres dizer? Não, já ganhou o único jogo que fez. Pronto.
está na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta Depardieu para a Mordóvia. Para Pode Mordóvia. dizer Barda Mordóvia? Barda Mordóvia. Mordóvia porque é uma república real, mas parece uma coisa do Senhor dos Anéis, não é? Uma Mordóvia. Ou do Tintin. O Depardieu está a fazer concorrência ao senhor que queria comprar a TAP, que era colombiano, brasileiro e polaco. O Depardieu foi para a Bélgica, ou ia para a Bélgica, depois, enquanto tem o passaporte russo, foi convidado para ser Ministro da Cultura da Mordóvia e para embaixador De Montenegro. Portanto, Embaixador da Cultura de Montenegro. está a fazer. E, de facto, é um caso claro de uma pessoa que passou, como se diz no futebol, de bestial a besta, porque passou de criticar, e acho eu bem, a democracia francesa para elogiar a democracia russa, o que é um percurso maravilhoso de estupidez. O João Miguel Tavares decreta que Miguel Relvas continue no Sim. Copacabana Palace. Sim, já para não passarmos um programa sem dizer Miguel Relvas. E além disso, porque eu entristece-se muito, foi o Correio da Manhã que divulgou fotografias de fim de ano em que Miguel Relvas estava no Copacabana Palace acompanhado de Dias Loureiro, José Luís Arnaud e Paulo Maluf. E depois, isto não foi devidamente repegado. E mesmo os partidos políticos não se quiseram pronunciar sobre isto, provavelmente dizendo, é a vida privada do senhor. E este é um caso em que eu quero dizer aqui publicamente, vida privada do caraças. Porque Miguel Relvas estar a passar férias com uma das pessoas que está completamente enfiado nas privatizações, como é Arnaud. Outra pessoa que é Dias Loureiro, do BPN, e outra senhora é o senhor Paulo Maluf, que tem mais má fama, muito mais má fama no Brasil do que Miguel Relvas em Portugal. Chamado ficha suja também. Imaginem quem é. Isso é muito, muito significativo. E acho que o nosso jornalismo falha em não dar sequência. É mais esta vergonhinha do nosso primeiro-ministro. A indignação do João Miguel Tavares, o ofendidismo do João Miguel Tavares. Não confundas este meu conceito, que é um conceito que eu espero impor. Não confundas um conceito que eu espero impor. E finalmente o Ricardo Araújo Pereira nacional. decreta um outro olhar para a embriaguez parlamentar. Justamente. Há um novo olhar. Sim. Para a embriaguez parlamentar, por causa daquela deputada que foi apanhada com excesso com uma taxa de alcoolemia 5 vezes acima do sim, que é permitido por lei. Permitido por lei e 2 vezes acima do crime, não é? E, quer dizer, vamos lá ver, toda a gente ficou, olha a deputada. Eu vi... Toda a gente, mas ninguém ainda tinha ouvido falar daquela deputada. Pois não, mas atenção, Com pena de com pena, porque vi a fotografia no jornal. Reputo a deputada de muito jeitosa. Puta deputada. Sim, eu sei que há aí uma aliteração muito desagradável, mas foi sem querer. Acho que, ainda por cima, é uma party girl, não é? Claramente, eu tenho um amigo que foi apanhado no trânsito com... Tu disseste. Não, o que é que se passa? A maneira como tu disseste. Já não há Acho que dá respeito para pelos órgãos soberanistas. Girl. Tenho um amigo que foi apanhado com menos 1.0 e era um gordalhão. E aguentou menos 1.0 pelo menos 2 pessoas neste programa. Exato. E portanto, Pronto. sim senhora, 2.4. era este. É o meu um bom decreto, número era para este. Era um bom número para o déficit. É um substantivo o teu comentário. Tu fizeste. Está concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias à mesma hora. Novo Governo Sombra. João Miguel Tavares, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira.